Bom, é o seguinte, a gente vai passando pelo Homem dos Lobos. Eu sei que para nós que temos clínica, todo dia a gente tem vários Homens dos Lobos contando as histórias pregressas da vida deles e fazendo associações com as histórias mais arcaicas. Isso é meio chato passar o Homem dos Lobos, porque eu disse a vocês que era meio chato. Acontece que existem as pessoas que primeiro não conhecem o Homem dos Lobos, segundo, que querem entender Lacan. Para entender Lacan vai falar do Homem dos Lobos, a gente tem que falar do Homem dos Lobos, e até agora não chegamos na parte do Lacan. Então vamos entrar na sexta parte. Quando estudávamos a gênese da fobia dos lobos, seguimos o efeito dessa nova compreensão interna, insight, do ato sexual. Mas agora que estamos investigando as perturbações da função intestinal, encontramos-nos trabalhando com base na velha teoria cloacal. Os dois pontos de vista permanecem separados um do outro por um estádio de repressão. Recalcamento na realidade, tá? Sua atitude feminina em relação aos homens, que fora repudiada pelo ato de repressão, retraiu-se para os sintomas intestinais e expressou-se nos episódios de diarreia, prisão de ventre e dores intestinais que eram tão frequentes durante a infância do paciente. Suas fantasias sexuais posteriores, que se baseavam num conhecimento sexual correto, conseguiam assim expressar-se regressivamente como distúrbios intestinais, mas não podemos compreendê-las até termos explicado as modificações que ocorreram no significado das fezes a partir do primeiro ano da infância. Nota: conferir as transformações da pulsão exemplificadas no erotismo anal de 1917, ver adiante na página 155. Embora esse artigo fosse publicado antes do presente caso clínico, foi provavelmente escrito depois. Continua Freud. Já sugeri num ponto anterior da minha história, a página 55, que uma parte do conteúdo da cena primária foi oculta. Estou agora em posição de fornecer esta parte que falta. A criança interrompeu finalmente a relação sexual dos pais fazendo cocô, o que lhe deu uma desculpa para gritar. Agora veio aquela historinha que a gente não sabia como é que ele interrompeu. Todas as considerações que antes levantei ao expor o resto do conteúdo da mesma cena aplicam-se igualmente às críticas a esse detalhe adicional. O paciente aceitou esse ato conclusivo quando acabei de construí-lo e pareceu confirmá-lo ao exibir, entre aspas, sintomas transitórios. Um outro detalhe adicional que eu propusera no sentido de que o pai se aborrecera com a interrupção e desabafara o seu mau humor zangando-se com ele, teve que ser abandonado. O material da análise não reagiu a esse complemento. O Freud empurrava de vez em quando umas ideias dele, eu já falei isso para vocês. O detalhe adicional que expus agora não pode certamente ser colocado no mesmo nível do restante do conteúdo da cena. Não se trata de um problema de uma impressão exterior que se deve esperar que reemerja numa série de indicações posteriores, mas de uma reação por parte da própria criança. Não faria diferença para a história como um todo se essa demonstração não houvesse ocorrido e se houvesse sido tomada a um período posterior e inserida no decurso da cena. Mas não pode haver dúvidas quanto à maneira pela qual a consideramos.
é indício de um estado de excitação da zona anal no sentido mais amplo. Em outros casos semelhantes, uma observação como esta de relações sexuais acabou com uma descarga de urina. Um homem adulto, nas mesmas circunstâncias, teria uma ereção. O fato de que o nosso menino evacuou como sinal da sua excitação sexual deve ser considerado como uma característica de sua constituição sexual congênita. Assumiu imediatamente uma atitude passiva e demonstrou mais inclinação no sentido de uma subsequente identificação com as mulheres do que com os homens. Vocês lembram que ele estava num estado de libido, de regressão narcísica da fase anal sádica para a masoquista. Ao mesmo tempo, como qualquer outra criança, fez uso do conteúdo dos intestinos em um de seus significados mais antigos e mais primitivos. As fezes são a primeira dádiva, esse dádiva está em itálico, da criança. O primeiro sacrifício em nome de sua afeição, uma parte do seu próprio corpo que está pronta a partilhar, mas apenas com alguém a quem ama. É aquela fase que você fica, faz meu filho para mamãe, faz para babá, faz para vovó, não é? Nota, acredito que não possa haver dificuldade em substanciar a afirmação de que as crianças só sujam com seu excremento pessoal a quem conhecem e de quem gostam. Elas não consideram os estranhos dignos dessa distinção. Em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é de 1905, e está no volume 7 da Standard Edition, mencionei o primeiro objetivo ao qual as fezes servem, ou seja, a estimulação erótica da membrana mucosa intestinal. Alcançamos agora um estágio posterior no qual um papel decisivo no processo da defecação é desempenhado pela atitude da criança em relação a algum objeto ao qual ela se mostra, dessa forma, obediente ou agradável. Essa é uma relação que persiste, pois mesmo crianças mais velhas só permitem a determinadas pessoas privilegiadas que as vejam defecando ou urinando, embora nesse aspecto também estejam envolvida a perspectiva de outras formas de satisfação. É interessante notar essa nota do Freud aqui, relato de uma mulher em análise, já mais velha. Ela tinha uma espécie de... Ela estava numa fase assim de... ser cúmplice da mãe. Assim, ela queria se identificar com a mãe, usava as coisas da mãe, e ela queria ser amiga da mãe. E aí ela evacua e conta para a mãe que aquilo dá muito prazer. Só que a mãe era uma senhora muito austera e deu uma bronca nela, disse que aquilo ela jamais dissesse. Essa mesma pessoa, uma vez a mãe estava com pressa, queria sair, e ela pediu para evacuar, que era uma maneira dela postergar a saída da mãe. A mãe mandou que o pai providenciasse a situação, e o pai não conseguiu que a criança evacuasse em hipótese alguma. Isso é relato em análise de adulto, tá? Adulto conta lembranças antigas. Usar as fezes como uma expressão de desafio com o nosso paciente fez contra a governanta aos 3 anos e meio é simplesmente inverter este significado anterior de dádiva ao seu negativo. O grumus merde, ou seja, monte de fezes, deixado pelos criminosos na cena do delito, parece possuir ambos os significados. 2 pontos. O de ofensa a uma expressão regressiva de correção. Sempre é possível, quando foi atingido um estágio mais alto, fazer uso ainda do mais baixo, no seu sentido aviltado e negativo. A contrariedade
é uma manifestação do recalcamento. Nota, no inconsciente, como sabemos, o não existe e não há distinção entre os contrários. A negativa é só introduzida pelo processo de recalcamento. A Fernando, na verdade. Ver o inconsciente, seção 5, e o artigo posterior sobre a negativa, que não é a negativa, é a denegação. É a Fernando, de 1925, tá? Bom, vou parar aqui essa parte.